sejam bem-vindos ao Freedom Talks. Eu sou o Lucas, CEO e fundador da Freedom AI, e o bate-papo de hoje é com Pedro de Paula, fundador e CEO da Carbig Data, uma empresa jovem, é uma startup que já está na sua terceira rodada de investimentos e vem revolucionando todo o mercado automotivo, unindo inteligência artificial, Big Data e uma rede de mais de 5 mil câmeras em todo o território nacional. Pedro, muito obrigado por ter vindo aqui com a gente. É um prazer poder trocar esse bate-papo contigo. Queria que tu te apresentasse, falasse um pouco o que é a Carbig Data, quem é o Pedro, e aí depois a gente vai brincar de túnel do tempo, voltar lá para o princípio. Fechado. Bom, prazer, obrigado pelo convite aí, Lucas. Me apresentando aí para o pessoal. Como você comentou, eu sou o fundador e CEO da Carbig Data, junto com o meu sócio Daniel. A gente fundou a Carbig Data em 2020, com o intuito de auxiliar muito bancos a localizarem seus veículos inadimplentes. Essa foi a dor que a gente mirou lá no começo. A gente foi para os Estados Unidos, foi fazer benchmark. A gente foi ver como é que os gringos, como é que funcionava lá. E a gente tropicalizou, né, as tecnologias que eram usadas lá e se adaptou muito ao mercado brasileiro devido a uma série de regulações e legislações que o Brasil tem que não existe lá. E a partir dali a gente começou a ver que essa mesma dor que o mercado financeiro tinha, as seguradoras tinham uma dor muito parecida, o mercado de locadoras tinha uma dor parecida e a gente começou a investir cada vez mais em tecnologia. Antes de fundar a Carbig Data, como você comentou, eu trabalhei 9 anos na Neoway, que foi aí uma saída super relevante aí no mercado para B3. E a ideia da Carbig Data surgiu dentro da Neoway. Foi bem legal esse papo, porque a gente trabalhava com... Na época não era nem a B3, era a CETIP, né? A BMF Bovespa veio comprando a CETIP e se transformou na hoje conhecida como B3. E a Neoway tinha uma parceria estratégica com a CETIP. E a CETIP, para quem não sabe, ela faz todo o gravame do veículo. Todo veículo financiado passa por eles, né? Então, eles fazem essa parte regulatória, trabalhavam muito forte com dados de veículos, tinham essa parceria com a Neoway. Eu era o responsável por cuidar dessa parceria dentro da Neoway e CETIP. E lá a gente conversando, eles viam a Neoway como um braço de inovação, como um braço de tecnologia, vamos dizer assim, mais ágil e rápido. E eles traziam muito essa dor de falar, pô, depois que o banco financia esse carro e esse carro fica inadimplente, o banco tem muita dificuldade em localizar esse ativo. Entendi. Pô, se eu fosse vocês, tentava estudar esse mercado. E aí foi que quando eu saí da Neoway, eu me juntei com o meu sócio Daniel e a gente começou a resolver esse problema. Entendi. Quando tava lá na Neoway, tu já passava pela tua cabeça naqueles 9 anos assim, pô, eu tô aqui construindo junto à minha família, trabalhava você, o Lucas, seu pai, e tu pensava assim, pô, tô construindo aqui, depois eu quero fazer uma carreira solo. Como que era pro Pedro, assim, enquanto estava ali na Neoway, antes de vir essa oportunidade, né? Trabalhava, como você falou, com meu pai, que era o CEO, eu era vice-presidente de produtos e meu irmão, diretor de tecnologia. Então era a família toda lá, fora os amigos que trabalhavam lá, que ao longo dos anos eles foram chegando, a gente foi sempre tentando trazer, logicamente, pessoas boas, mas pessoas amigas que é mais gostoso de trabalhar. Eu sempre gostei de trabalhar na Neoway, eu nunca pensei em sair para empreender, porque dentro da Neoway, como era uma empresa razoavelmente enxuta, rápida, você conseguia ter essa capacidade de empreender dentro da própria empresa. Lá teve várias verticais, né, na Neoway. Tinham várias verticais, assim. Eu acho que, se eu não me engano, eram mais de 20 verticais de atuação. Cada vertical um novo empreendimento, se for pensar Exatamente. assim. Então, tinha vertical de banco, de seguradora, de locadora, tinha vertical de varejo, tinha vertical de construção civil, de franquia. Então, assim, era um mundo a explorar. E eu, como cuidava de produtos, e novos negócios. E aí, dentro de novos negócios, a gente fazia muitas parcerias. Então, para mim, era quase que empreender diariamente. Mas eu falo, depois que a empresa começa a ficar grande, ela começa a ter que ficar um pouco mais burocrática. Né? Processos começam a sair de 50 pessoas para 300, 400 pessoas. Não dá para ser mais do jeitão de sair fazendo. Você tem que seguir um processo, ter mais governança. E aí isso, para quem tem um perfil um pouco mais empreendedor, gosta de fazer coisas mais rápidas, acaba incomodando.
mas foi mais quando a empresa já estava num tamanho maior que eu falei, pô, agora eu acho que eu tenho vontade de montar minha própria empresa e ter um modelo, né, de tirar do zero, sair do papel. Eu acho isso muito, muito legal. E aí, quando vocês fizeram a venda para a B3, tu participou da parte da integração? Como que foi? O que acabou mudando assim para vocês? Não, eu não participei da integração com a B3, da venda. Eu tinha saído antes da B3 comprar. A Neo já estava em negociação. E aí eu sempre falo, quando uma empresa ela entra nesse modo de vou ser vendida, dificilmente muita coisa vai ser feita diferente, porque o foco é vender, não é lançar um novo produto, não é explorar um novo mercado. Então a cabeça de todo mundo já está focada em venda. A gente tinha uma oferta muito boa antes da B3 para fazer uma aquisição. Acabou que a B3 acelerou o processo e acabou vendendo para a B3, mas a gente já estava com a plaquinha de vendas. Então foi aí que eu falei, putz, já que já vai ser vendida, eu já vou começar aí a explorar uma nova oportunidade. Legal. E agora vamos falar de Car Big Data. Então tu falou aí que a ideia vocês acabaram fazendo uma pesquisa. Onde que vocês foram ali nos Estados Unidos para fazer um benchmark? Quais empresas vocês pegaram como referência? A gente foi para Califórnia. Lá nos Estados Unidos tem o conceito lá, tem até série nos Estados Unidos chamada Ripple Man, né? Que é o cara com o carro dele, uma câmera em cima do carro. Essa câmera reconhece a placa de um veículo, sabe que tá com financiamento atrasado no Bank of America, por exemplo, e o cara para atrás e leva o carro, guincha o carro, leva embora, leva para o pátio, sem precisar comunicar ao cliente, entregar qualquer tipo de documento, etc e tal. E a gente foi para lá, a gente viu duas empresas bem legais. Uma era a DNR Data, uma empresa grande que fornecia os equipamentos, o hardware e o software de inteligência para recuperação. E outra empresa que é a Flock Safety também, que é câmeras inteligentes focadas em leitura de placa. Aí foi até engraçado, porque a gente foi para lá e falou, pô, esse equipamento dos caras é muito fera, muito bom. Em vez de a gente reinventar a roda, vamos comprar esse equipamento, vamos levar para o Brasil e fazer um teste. E aí eu lembro que a gente comprou uma câmera desses caras. Na época, ela custava $10.000. Na hora de importar, ela ficou presa, se eu não me engano, quase 6 meses na Receita Federal. Quando pagou todos os impostos, ela chegou no Brasil a $30.000, né? Na época o dólar não estava tão caro, estava menos, mas se a gente for fazer com o dólar hoje, estava R$150 mil por câmera. Inviabilizava o negócio. E aí que a gente falou, pô, não dá para copiar exatamente igual como o americano faz. A gente vai precisar adaptar essa tecnologia para a realidade brasileira de ter equipamentos, hardwares mais baratos. E aí a gente começou a expandir esse parque de câmeras de uma forma mais enxuta financeiramente, né? Tá, e de forma simples, para quem não conhece a Car Big Data, assim, como que funciona de zero? Quando tu começou a empreender a Car Big Data, tu teve que primeiro ir atrás das câmeras, tu desenvolveu o software, como que funciona assim? Hoje tu tem um parque de câmeras, como que é o formato de remuneração, como que funciona? Começou num mix, assim, e é um desafio grande, eu falo, até a gente criar essa rede de câmera, né? Sempre leva a analogia do cara que foi vender a primeira máquina de fax, né? Até ele vender a segunda, a primeira não tinha valor nenhum, porque não tinha para quem mandar o fax. Então, enquanto eu tinha uma câmera, eu não conseguia trazer valor agregado para o meu cliente. Então, a gente focou muito em desenvolver o próprio software, né? Então, todo software que a Car Big Data usa, com exceção do Maps, né? Que a gente usa o Google Maps, obviamente, para não ter que mapear o mundo todo, é desenvolvimento próprio, e a gente começou a expandir esse parque de câmeras, né? Então, esse parque de câmeras é através de parcerias. Todas as nossas câmeras são 100% privadas. A gente não usa nada de câmera de polícia, de radar, de governo. Nenhuma câmera está em estrutura pública, né? Nenhuma em poste. Então, são câmeras privadas que hoje elas estão lá para um determinado fim, desde câmeras de estacionamento, câmeras de segurança, que essa empresa já usa essa câmera para um fim e a gente remunera essa empresa para ela disponibilizar esse dado para a gente também e a gente conseguir expandir esse parque de câmeras. E aí hoje o cliente que mais contrata são bancos e seguradoras. Hoje os dois, eu diria que os dois principais segmentos que a gente atua são bancos e seguradoras. E quais são os principais problemas de fraude que acaba tendo? Cara, são inúmeros, assim. Quando a gente pega o mundo de seguradora, é um mercado
bilionário em fraude paga, né? Tanto que a seguradora ela identifica que ela tem uma suspeita de fraude naquele sinistro, eventualmente, e ela não consegue comprovar, né? E através dos nossos dados ela auxilia ela nessa comprovação. Então, as fraudes mais, vamos dizer assim, mais elaboradas vai desde o cara que fala que o carro dele foi roubado hoje em São Paulo, mas ele levou hoje de manhã para o Paraguai, vendeu o carro no Paraguai e depois ele avisa que foi roubado aqui em São Paulo, né? E através desse comportamento desse veículo a gente consegue dizer, opa, esse cara não estava em São Paulo no dia que ele falou que estava em São Paulo, né? Então essa é uma fraude bastante comum e que tem um impacto muito grande nas seguradoras e até as fraudes de oportunidade, que eu chamo, né? Tem esse é um fraudador profissional e tem o fraudador por oportunidade, que é, pô, eu tô com o carro batido aqui. Dou mais aquela batidinha ali Não, alguém vem e bate em mim. Entendi. A culpa é do cara que bateu em mim e o cara sai do carro e fala, pô, fica tranquilo, Lucas, eu tenho seguro. Você bateu na minha traseira, mas eu tinha batido o carro na minha garagem na frente. Eu vou tentar dizer que por que o Lucas bateu na minha traseira, o meu carro foi projetado contra um muro e bateu na parte da frente e vou cobrar da seguradora a minha traseira e a parte da frente do veículo. Então, esse é um caso muito de oportunidade, mas tem um volume muito grande. Tem alguns outros casos que a pessoa contrata como uso particular, né, na hora de fazer o seguro. Quando é só traseira, não tem muito desse. Ah, bati só a traseira, não arrumei. Deu uma arranhadinha. Aí depois vem uma batida mais forte. É obrigado a trocar a traseira. Se a batida foi no mesmo lugar onde já era previamente, a seguradora vai... Provavelmente Eu nunca tinha pensado que o cara tenta fraudar simulando que foi uma batida mais grave. Uma batida mais grave. Às vezes ele bateu, vamos dizer assim, ele quebrou o vidro do carro, o para-brisa. Aí ele aciona o seguro. Aí o seguro fala, você não contratou a pólice para vidros, retrovisores, lanternas e para-brisa. Aí o cara fala, então deixa. Aí um mês depois ele contrata essa franquia para o seguro para vidro e para-brisa e abre o sinistro de novo. E aí tenta achar que vai fazer a cobertura. Então, os caras são... O Brasil é uma terra de oportunidade. Terra de oportunidade. Né? Tem muita fraude. Banco, seguradora, locadora. Tem muitos casos que a gente acaba pegando ali, tanto especialistas em fraude quanto oportunistas, né? E qual que foi o maior desafio técnico, assim, quando vocês estavam fazendo... o sistema? Acredito que assim, tu trouxe uma bagagem muito forte, que da Neoway foi uma escola ali em Big Data, né? Então isso foi algo que te ajudou ou foi algo que tu tem que às vezes não trouxe vícios ou acabou te ajudando? Como que foi isso para ti? Não, ajuda, com certeza, né? Eu acho que eu nunca fui o cara técnico do negócio, né? Eu sempre fui o cara mais de visão de negócio, de vendas, de produto. Mas quando a gente começou a Car Big Data, eu tinha trabalhado com o Alan, que hoje é o nosso CTO, já está com a gente aí desde quando a gente, acho que 4 meses depois que a gente fundou a empresa, o Alan já veio, que era um cara que tecnicamente eu já conhecia, sabia que ele era muito bom, ele topou o desafio, então eu consegui, vamos dizer assim, terceirizar muito bem a parte de tecnologia, né? Mas acho que um dos principais desafios que a gente teve no começo era fazer a leitura da placa, né? O LPR, que é o OCR da placa, conseguir extrair através de uma imagem caracteres. Existiam, vamos dizer assim, softwares abertos que a gente poderia usar, mas depois de um volume de câmeras conectadas ele começava a me cobrar. Entendi. E a gente falou, para o nível de captura que eu preciso ter, se eu tiver que pagar por captura, o negócio não sai do chão. E hoje é indiferente se as novas placas ou as antigas. É indiferente. O software a gente adaptou ele para ler placa nova, placa antiga. Hoje o nosso software ele reconhece se o carro está batido, se ele está em cima de um guincho, se ele está com uso comercial. Então a gente conseguiu criar várias IAs / visão computacional que conseguem interpretar uma imagem e já transformar essa imagem em texto também. Então foram vários desafios, né? Cada um do seu tamanho. Hoje a gente tem desafios muito grandes de banco de dados, estrutura de nuvem, custo de nuvem, processamento dessa visão computacional, treinamento. São desafios onde o nosso Big Data hoje já é muito, muito mais robusto, né? E a equipe fundadora, tu foi sócio fundador e eram quantos sócios junto contigo? Como que funcionou essa relação assim? Foi tu que trouxe a ideia e trouxe um outro sócio? Eu tinha essa ideia dentro da Neoway, que eu já estava
pensando, estruturando, assim, eu brinco, final de semana a gente acabava pensando em alguma coisa nova. Um cliente nosso na época, que é o Daniel, que hoje é meu sócio, né? Ele tem um grupo aí de mais de 25 empresas, todas no segmento de veículo. Então ele faz desde cobrança de veículo, recuperação de veículo, venda de veículo, pátios, leilão. Então ele sempre focou muito no segmento de veículos. Ele soube dessa ideia através de um amigo em comum e ele me procurou, falou, pô, soube que vocês tu tá com esse projeto aí, pensando e tal. O dia que tu quiser tirar do papel, me chama que eu tenho interesse em explorar com você, investir, e a minha empresa já pode ser o primeiro cliente, né? Então, meio que eu tinha ideia e ele veio me provocar para falar, pô, eu estou disposto a botar esse projeto de pé. E aí a gente abriu o CNPJ e o Alan veio para trabalhar com a gente como CTO, e aí começou a Car Big Data, né? Então, o Daniel nunca foi o sócio full-time, né? Porque ele tem essas 20 e poucas foi empresas. Bom para dar uma empurrada no Sem início, dúvida. Hoje o Daniel, como ele já tinha relacionamento com todos os bancos, todas as seguradoras, principais locadoras, a porta de entrada nesses segmentos ele sempre conseguiu trazer para a gente com bastante velocidade e apresentar para o cara certo e no final a gente ser contratado. Eu vi ele, eu fui no evento de vocês ali ano passado, o Daniel, eu te falei isso mais de uma vez, para mim ele tem uma didática, uma forma como ele se comunica, ele é um cara que realmente consegue agregar gente, né? Tá trazendo, e acho que para uma fase inicial de projeto é muito importante ter um cara assim que vai estar fazendo apresentações. Ele né? é muito bem relacionado, assim, onde ele passa, eu acho que ele, como ele é um cara muito do bem, tem produtos bons, gosta de ajudar as pessoas, todo mundo acaba gostando dele e criando esse relacionamento com ele, e aí com isso, pô, foi o cara que abriu todas as portas que a gente precisou desde o início e até hoje, né? Então o Daniel a gente tem agendas, óbvio, de conselho, agendas estratégicas, mas a gente tem a nossa agenda do dia a dia, onde eu falo, Daniel, preciso sentar com o cara X. Ele, pô, é meu amigo. Preciso falar com o cara Y. Não é meu amigo, mas eu tenho um amigo que conhece ele. Então ele é o cara que explora muito bem o mercado, tá sempre conectado e vai nos trazendo bastante oportunidade, né? Quais áreas que tu entende que tu tem que dedicar mais do teu tempo e quais áreas que tu sente mais prazer ali no teu tempo? Sei que tu gosta da área comercial ali, tá fazendo novos negócios, né? Eu gosto, pelo que eu já escutei do teu perfil, é aquele cara que quanto mais fora do escritório, melhor pra cara Big Data ali, né? Pra tá fazendo ela crescer. Eu acho que esse é um desafio bom, viu, Lucas? Entre tá fora do escritório, visitando o cliente, explorando novas oportunidades, novas parcerias. Mas como a gente ainda é uma empresa pequena, a gente está com 65, agora deve ter batido 68 pessoas, que contratamos 2 essa semana, 3, batemos 68, ainda tem muita coisa para resolver dentro de casa, né? Então eu tento mesclar o meu tempo entre estar vendo mais a parte operacional, o dia a dia, como é que a gente ganha escala, como é que a gente ganha produtividade. Muita gente nova entrando. Ano passado a gente terminou o ano com 30 pessoas. Esse ano a gente já está com 60 e poucas pessoas. Então já dobramos. Como é que tu treina todo mundo? Como é que tu capacita? Como é que está o processo de onboard dessas pessoas? Como é que é a questão cultural? Então tem um mix ali entre estar na rua e estar dentro do escritório. E aí eu acho que o grande segredo é estar cercado de gente boa, né? Então assim, eu sempre prezei muito ali para as lideranças que a gente traz, diretoria, por exemplo, pessoas que tenham capacidade de fazer começo, meio e fim, pessoas que bote a mão na massa, arregace a manga, porque muitas vezes a gente consegue trazer um cara muito sênior de um segmento que ele já está lá há muito tempo, mas quando ele vem para uma startup, ele, pô, cadê a apresentação comercial para aquele segmento? Fala, cara, não tem. Não tem que fazer. Tem que puxar. Há menos de um ano atrás, quem que é o cara de marketing? Cara, não tem, né? Quem que é o cara de produtos? Cara, a gente não tinha. Né? Então, a gente agora tem todas as posições, vamos dizer assim, de liderança muito bem definidas. E no começo, especificamente, o que eu vejo que atrai, principalmente a gente que está nesse mundo de VC, de crescer, de escalar rápido, eu vejo que uma das coisas que os VCs olham muito é como é que está o teu crescimento, né? E crescimento em vendas. Então não adianta dizer, eu tenho o melhor produto do mundo, a minha IA é a melhor do mundo. Tem que ter Como cliente. é que tá a receita? Tá baixo. Então talvez ela não seja tão boa. Né? Então eu sempre prezei no começo em estruturar o time comercial
estruturar o time de CS, de Customer Success, para trazer cliente e não perder cliente. Bom, uma vez que isso aqui tá redondo e a gente já tem um produto razoavelmente bom, depois a gente foi para o time de produtos, porque uma vez que eu vendi o módulo A, eu preciso criar novos módulos para fazer upsell, cross-sell dentro desses segmentos. E aí depois a gente foi trazendo o RH, preciso crescer pessoas, não adianta eu trazer errado. E agora, para ter ideia, a última posição que a gente preencheu de liderança foi o CFO. A gente sempre se virou contas a pagar e receber. Contas a pagar ou a receber, e todo mundo tentava ajudar de alguma forma, porque eu priorizei o quê? Posições que tragam receita. Né? O CFO não traz receita, né? Diretamente. Né? Óbvio que ele pode fazer as mágicas de número lá e melhorar números de EBITDA, achar formas de minimizar o imposto que a gente está pagando. Às vezes a gente estava no simples, devia estar no lucro real. Mas né? tem que ter cliente, né? No final, cara, o foco hoje, eu acho que o meu foco é trazer clientes, trazer oportunidade para passar para o time de vendas executar e fazer a venda, né? Tem que ter demanda, né? Eu gosto de dizer, ou você trabalha em vendas ou trabalha para vendas. Né? Exatamente. Vendas é o coração da empresa, né? E agora, vocês hoje já passaram por investimentos pela Domo, Citrino e agora estão com a Vibra, né? Como que foi, assim, num primeiro momento? O que tu entende que chamou os olhos ali dos VCs? Foi a tese? Foi essa questão que você falou agora de priorizar crescimento? Acho que esse perfil... Eu me identifico muito com esse teu perfil também de priorizar venda e crescimento. Eu acho que isso é algo que os VCs valorizam bastante, porque ou vem aquele founder que é mais técnico e aí ele vai ficar ali queimando caixa durante muito tempo, imaginando qual que é a demanda, ou tem aquele cara que é assim, não, conversei aqui, tô dentro do cliente, já entendendo o que se espera e não é nada daquilo que a gente estava imaginando, mas esse aqui é o problema. Como que foi para ti assim, né, durante essas rodadas ali? Primeira rodada, o que chamou a atenção? Eu sempre acho que a primeira rodada é a mais difícil, né? Às vezes, quando já tem um fundo, a tendência de conseguir um outro fundo ajuda, né? Então, eu acho que a Domo, que foi o nosso primeiro fundo, a gente estava super early stage. Na época, eu acho que a gente faturava 10, 12 mil reais de MRR. Então, eu acredito que ele gostou muito, o Mário Letelier, o Chile, ele gostou muito do produto, da tese e equipe, né? Que eu acho que é onde investe lá no... Quantas pessoas tinha nessa época? Devia ter umas 8 pessoas, 6, 8 pessoas. 10 de MRR. Então a gente queimava a caixa, a gente fez antes de pegar um fundo, a gente fez uma rodada com Family and Friends, vamos chamar assim, para ter um fôlego, né? Eu e o Daniel aportamos, não foi suficiente, mas não estava o tamanho pronto ainda para um fundo. E aí a gente foi atrás da Domo, fundo super early stage, a Domo investe desde PowerPoint até empresas mais maduras, então eles são bem diversificados. O Mário, que é o super parceiro nosso, hoje ele é do nosso conselho, gostou da tese e levou aí pro time para fazer o investimento. E eles fizeram o investimento. E a Domo e a Citrino foram juntos ou foi uma próxima? Foi a Domo. A Domo fez uma primeira rodada. Isso que ano? 2021. Um ano ali, praticamente bootstrap, e depois... Um ano na labuta. Aí ela fez uma primeira rodada e ela tinha uma opção nessa primeira rodada de fazer um segundo cheque. Né? Com outro valuation, com outros termos. Ela executou esses dois cheques, cumpriu ali o nosso combinado. E aí depois a gente foi para fazer a da Citrino. E aí a Citrino a gente já estava maior, na época eu acho que a gente já estava quase 300 mil de MRR, então o cara ele já fala, o produto teoricamente já foi validado, o churn dele está baixo, os logos que ele tem na carteira são super importantes. Agora é escalar. Agora talvez seja o momento mais de botar a gasolina para eles crescerem, escalarem, do que botar dinheiro para ele entender o market product fit lá, de ficar fazendo tentativa e erro, né? E a Citrino foi que ano? Citrino foi 2023. Então, 21, 23 e agora 25. Foi 25, né? 25, com o pessoal da Vibra, do CVC da Vibra. Que legal. E na tua visão, assim, para quem tá... Se tu tivesse começando uma startup hoje, iria optar por ir por VC? O que tu diz, assim, para quem tá nos assistindo, tá com PowerPoint debaixo do braço...
É melhor ir para VC? É melhor tentar bootstrap? Como que funciona a cabeça do Pedro, assim, olhando com a experiência? Cara, eu acho que vai depender muito qual que é o teu objetivo de vida e da empresa que tu tá criando, assim, né? Então, cara, não tem certo nem errado na minha visão, né? Tem caras que fazem empresas que falam, cara, eu não quero fundo porque eu quero que essa empresa cresça e dê lucro todo ano e eu reinvisto um pedaço do lucro e o outro pedaço eu boto no meu bolso. Um pouco, vamos dizer, mais tradicional, que não tem fit com o VC, né? Porque o VC quer que você cresça o máximo porque no dia que ele entra, ele tem uma data de saída, né? Pode ser 5, 8, 10 anos, 12 anos para alguns VC, até mais. Mas você já sabe, cara, eu tô botando um sócio que ele vai querer sair. E como é que ele sai? Com a valorização do equity. Como é que valoriza o equity em empresas de tecnologia de crescimento? Cara, faturamento, margem. Mas não precisa dar lucro. Pô, eu posso ter uma margem bruta de 80%, crescendo 200% ao ano e queimando 1 milhão de caixa, eu posso ser vendido por milhões de reais, né? Ou bilhões de reais. Então, talvez ele queira te direcionar mais para o lado de crescer rápido, esquece caixa que eu tenho caixa para botar. Então vai depender, eu acho que muito da cabeça do que o empreendedor quer. Cara, não, eu quero que essa empresa seja minha para sempre, quero passar para o meu filho, eu quero que ela dê 50 milhões de reais de lucro Ou por quero ter ano. um exit. Ou eu vou para uma linha de exit. Aí no momento que você tem um fundo, automaticamente você tem que pensar numa linha de exit, porque você precisa devolver esse dinheiro para o fundo, né? Não, e aí a jornada fica muito diferente também, Totalmente né? Eu diferente. digo assim, quando tá ali, hoje tu tá com Domo Citrino, é uma jornada que tu tá dirigindo uma Fórmula 1 e tu tem que ter prazer ali em estar dirigindo aquele carro, né? Com velocidade. Tem que estar com o pé no Mas fundo. tem que saber que se vir uma curva de repente ali, tu não... Tem que estar muito mais atento, né? Outro formato, né? Outra responsabilidade. É outro formato. Sim, eu pessoalmente gosto muito do... Acho que o mercado brasileiro tem ótimos fundos, tanto fundos brasileiros quanto fundos internacionais. Eu acho que todos estão com uma cabeça muito boa de ajudar um empreendedor. Eu vejo muito, assim, dos fundos de olhar e falar o cap table, eu falo, não, pô, eu acho que o Pedro tinha que ter mais participação. Eu falo, meu Deus, obrigado, né? O cara fala, pô, eu boto dinheiro e ainda não dilui o Pedro, porque como ele é o CEO, é importante que ele tenha uma participação X para ele continuar motivado. Não que eu não esteja, mas na tese deles, na teoria deles, é muito importante. Então eu vejo o fundo, sim, como um super parceiro para o empreendedor querendo ajudar a empresa a crescer. E óbvio que ele tem o momento de saída dele, né? Então, que eu acho que é um grande desafio das ambições do empreendedor, do fundador, com as ambições do fundo, né? Então, tem fundo lá que se você chegar e falar, cara, eu vou te trazer um retorno de 10 vezes, o cara vai ficar feliz da vida. E tem fundo que se você falar que vai trazer um retorno de 10 vezes, ele nem quer botar dinheiro, porque ele quer apostar grande. Pô, eu preciso do cara que traga 50, 200 vezes, que vai ser o que vai pagar talvez o resto do meu fundo, os erros que vão ser cometidos no meio do caminho, as empresas que não vão ter um grande exit, né? Então, equilibrar qual que é o perfil do fundo que você está procurando, que você tem. Bom, a gente teve essa conversa semana passada também, e acho que tu trouxe uma analogia, um pensamento muito legal para quem é empreendedor, está iniciando agora ou já iniciou um negócio, que é isso, assim, hoje o Brasil tem vários fundos e acho que antes de tentar ir bater nas portas é fazer uma pesquisa antes, né? De, pô, esse fundo aqui... Qual que é o perfil do fundo que você está buscando aquele cara que quer bilhão. Quer bilhão, quer unicórnio, né? Aquele cara que quer falar, cara, eu quero que o empreendedor que eu bote pense que, cara, ele tem que ser o maior do Brasil ou quase do mundo, vamos dizer assim, dominar a América Latina. Esse louco eu não quero. E tem caras que falam, puta, esse cara aí tá sonhando muito alto. Por quê? O Brasil já tem uma maturidade aí de VC, né? Já tem mais de 10, 15 anos, 20 anos os fundos. Então, essa turma é muito capacitada. Então, eles fazem estudos, né? E todo mundo, né? A maioria dos deals de saída é cheques entre 300 e 500 milhões de reais, né? Então, ele já sabe, pô, o sweet spot para eu sair, pô, é até 500 milhões. Passou de 500 milhões, teve o caso da Anel, teve o caso da RD, teve alguns casos, mas é muito fora da curva, né? É muito outlier. Então, ele fala, pô, será que esse cara vai ser esse cara tão fora da curva ou ele vai ficar na mediana aqui que já é muito bom, né? Então, eles já sabem. Então, vai muito do perfil do fundo de saber, não, cara, eu prefiro fazer 10 deals vendendo essas empresas a 300 milhões do que arriscar em um que vai fazer 3 bi,
né? Ele tenta diluir o risco e ele vai tentar te travar a hora que chegar uma oferta de 300 milhões, 400, 500 milhões, ele vai falar, Lucas, bora vender. E você tá lá todo empolgado, falando, não, cara, a gente vai dobrar ano que vem. Ele fala, cara, Não, a chance disso dar certo é baixa. E aí eu acho que tem um hiato grande que eu vejo que é um problema de empresa, é até ruim falar isso, que cresce demais, né? Então, pô, eu sou um cara lá... Tubarão, às vezes, não, baleia acaba não conseguindo ser vendido mais, né? Chegou num tamanho, isso eu já vi em algumas empresas de conhecidos, que assim, uma vez eu ouvi um empresário falando, que ele tava brincando assim, né? Ele falou, poxa, o grande dilema do empresário é saber qual a hora de vender. Seja através de um IPO ou através de uma venda, porque assim, sempre fica aquela coisa, né? Mas será que eu não poderia ter ganho mais? Ido mais longe. Será que assim, vendi na hora certa? Será que agora não é a hora de vender? E eu já vi alguns empresários que assim, hoje tu conversa com eles, ele tem uma empresa que fatura mais de R$ 1 bilhão, e ele tem que continuar no negócio, porque já não tem mais mercado para estar comprando ele. Talvez se ele tivesse feito uma venda antes, quando faturava 500 milhões, 600 milhões, agora não tem comprador, não tem tamanho de cheque. E aí, para ele conseguir se encaminhar para um IPO, ele teria que fazer praticamente triplicar ali, porque daí ele tem que ganhar no EBITDA, né? Exatamente. Tenho amigos que têm empresas que hoje estão faturando lá 200 milhões por ano. Então, se pegar um múltiplo aí de 5, pô, é uma empresa, né, de 1 bi. Não tem muito cheque de exit de 1 bi, né, de estratégico. E, ao mesmo tempo, ele é muito pequeno para um IPO. Então, assim, e de 200 milhões para tu faturar 1 bilhão, o buraco é mais embaixo, né? Eu brinco, dobrar de 5 para 10, de 10 para 20 é uma coisa. Agora, de 200 para 400, ninguém dobra mais, né? Então, muito difícil. Então, o timing para tu ter um exit é super complicado. Então, achar esse sweet spot da venda... a pergunta de alguns milhões aí de qual que é o momento de fazer uma venda. E eu acho que vai muito do momento do mercado, né? Pô, o mercado tá pagando bem. A venda da Nel, eu acho que é um dos exemplos da própria RD comprada pela TOTVS. Pô, era um momento que o mercado tava querendo comprar, estavam pagando múltiplos de 10 vezes a RR, 12 vezes a RR, 15 dependendo da empresa, com cheques grandes. 6 meses, um ano depois, os caras já estavam falando em 3, 4 vezes, né? Do nada deu uma dor de barriga no mercado violenta. Nos últimos anos praticamente não teve IPO, diminuiu muito a questão de... Acabou, né? E às vezes a gente vê alguns IPOs que eu vejo que é mais forçado pelo fundo conseguir uma saída dele do que realmente é um IPO que sabe que vai ser perene, que é uma empresa que os acionistas vão comprar, né? Mas eu falo, cara, a única forma de me livrar dessa empresa que eu tenho que devolver o dinheiro para os meus acionistas é através de um IPO, né? Fiquei muito grande para um estratégico e vou fazer um IPO mais forçado aqui, né? Então, legal. É um desafio, alguns dos desafios, né? Semana passada eu estava conversando contigo, a gente estava falando muito sobre a questão de gerenciamento de equipe técnica comparado com uma equipe ali, não só comercial, mas eu acho assim, comercial, RH, marketing, é um outro tipo de perfil profissional, né? É um outro tipo do que você ali está falando com os desenvolvedores, né? Quem está ali, querendo ou não, é quem faz assim a magia acontecer, né? Ali a equipe comercial sempre vem de uma promessa, né? Mas quem acaba entregando ali é a equipe tech. Como que tu vê assim no dia a dia da Carbig Data? Como que são esses desafios para ti? Cara, eu brinco, se um cara técnico for muito bem na entrevista, não é um bom sinal, né? Ele tem que ser mais introvertido, ele tem que ser mais... né? Não todo mundo, mas normalmente ele é. Cara, é criar processo, né? Então, o nosso time técnico, antes de... né, o RH abre vaga, faz entrevistas, faz uma porrada de coisa, entende que aquele cara, né, tem um perfil legal, culturalmente parecido, que vai se encaixar ali com o resto do time... E aí o nosso CTO, junto com o time dele, faz prova, aplica a prova técnica para conseguir saber se esse cara realmente é bom desenvolvedor, entender como é que ficou o código dele, lança desafio, vê o tempo que ele demora para responder, vê a qualidade do código dele, lança uns desafios mais complexos para ver qual é o caminho que ele resolveria, que arquitetura ele usaria, que linguagem ele usaria. Então é uma entrevista muito mais, como o nome diz, muito mais técnica, né? Cara, comercial, às vezes tu pega um cara... que tem uma postura boa, fala bem,
né? E mesmo assim, a gente faz uma prova com o cara, né? Então, a gente literalmente, no time comercial, a gente, faz entrevista, adorei o Lucas, um guri, gente boa, tem um perfil bom, parece ser legal. Aí a gente chama um vendedor, fala, vendedor, João, apresenta para o Lucas nossa plataforma. Fica aí 10 minutos, 15 minutos. E aí depois volta eu, o diretor de vendas, o RH. E agora, Lucas, vende pra gente. Faz a venda. Para ver como... Óbvio que a gente não espera que ele saiba todos os detalhes, mas para saber como é que ele se vira, né, ali no hotspot, ali, cara, como é que é a dinâmica dele de tentar achar um caminho, de desviar de uma pergunta difícil, ou ser sincero e falar, cara, isso eu ainda não sei, mas eu vou falar com o meu time técnico na próxima reunião e trazer. Isso tem ajudado muito a diferenciar um vendedor que vai performar e o cara que às vezes tem um lindo discurso, mas na prática ele não aplica, né? Entendi. Bom, e a equipe tech ali, hoje são 65 colaboradores? 65. Como que tá a composição hoje, assim, da Cara Big Data? Hoje a gente está com um time técnico aí, deve estar em torno de 25 pessoas. É o maior time da Cara Big Data. Depois divide Customer Success, vendas, marketing, aí vai quebrando produtos, parcerias. Então, mas o time técnico hoje é o escritório 100% de São Paulo. Nosso escritório é 100% de São Paulo. A gente, uma época, tinha um escritório em Florianópolis, que é onde fica, teoricamente, fica todo o time técnico, mas no meio da pandemia a gente começou a contratar de qualquer lugar do Brasil. De forma genérica. Então hoje a gente tem um grande desafio de conseguir juntar o time técnico, porque tem que pagar passagem para muita gente, então a gente tenta fazer, mas é muito mais esporádico do que a gente gostaria. E aí a gente acabou entregando o nosso escritório de Floripa porque, incrivelmente, o time técnico, né, ele não gosta disso pro escritório, né, então... Mas eu gosto de dar resultado, mas a nossa equipe técnica hoje da Freedom 100% em Floripa também, ali, tecnologia toda ali. Acho que uma coisa que eu aprendi com teu pai também é que ali, Florianópolis, nos últimos anos, teve muitas pessoas acabaram se mudando para lá porque você tem uma qualidade de vida, você tá 1 hora de São Paulo e teve vários incentivos também para a área de tecnologia que aí acabou fazendo com que vários técnicos ali, desenvolvedores, equipe de design, UX, fossem para lá. Então é algo que eu aprendi muito depois que eu fundei a Freedom com o Jaime. E vejo ali que acredito que isso só vai potencializar nos próximos anos. Né? Não, sem dúvida. A Floripa tem uma mão de obra técnica super bem qualificada, tem a Universidade Federal, tem outras universidades próximas. Acho que isso atrai muito, como você falou, a qualidade de vida. É uma cidade que é segura, né? Para quem gosta, tem muita praia, tem um pouco de tudo. Tem as estações bem definidas, não é um calor o ano inteiro, mas também não é frio. E isso atraiu muita gente, né? Principalmente na pandemia, Florianópolis deu um boom. Até ia falar que tem um custo de vida mais barato do que o resto do Brasil. Agora eu acho que já nem tanto, né? O custo de vida já aumentou, o preço dos imóveis, a alimentação tem subido bastante, mas é um lugar onde a gente vê que muita gente gosta de se mudar e morar lá, né? E aí automaticamente traz um corpo técnico muito bom. E aqui em São Paulo, equipe de vendas CS, né? E aí vendas toda aqui em São Paulo. E aí aqui fica vendas, marketing, CS e parcerias, operações, né? Então, a área de negócio fica aqui, a área de tecnologia fica em Floripa. Então, eu copiei o que a Nelway fazia. A Nelway era exatamente assim, né? O time de negócio ficava todo em São Paulo e time de tecnologia ficava em Floripa. A gente na Freedom faz o mesmo racional. É o mesmo racional. Eu acho que não se mexe em time que tá ganhando, né? Deu certo, né? Deu certo uma vez, agora temos que repetir. Me diz assim, teve alguma... Desde que você montou a Cara Big Data, na tua visão, qual foi o maior desafio que tu enfrentou, assim, nessa jornada? Já vai completar 5 anos? 5 anos agora. Estamos no 5º ano. Eu acho que o fazer o fundraising é sempre um desafio. Eu vejo que é desafiador, porque você está, né, com a empresa ali pegando fogo e, ao mesmo tempo, gastando muito tempo falando com fundos, né, investidores, etc. E não é um processo rápido, né? O fundo acabou de te conhecer, dificilmente ele vai olhar, ver o teu pitch deck e vai falar, nossa, beleza, volta aqui amanhã, vamos começar do dia.
ele vai explorar muito teus números, o potencial do mercado, vai fazer um estudo, vai ser super diligente aonde ele vai alocar esse dinheiro, que é de terceiros, né? A maioria das vezes, então ele não Ele tem que estar captando também. Ele também está Ele captando, dá então satisfação. tem o timing do fundo. No meio da avaliação que ele está com você, ele está vendo outros fundos, outras empresas, está fazendo outros fundraising, eventualmente está fazendo até uma saída de alguma empresa do portfólio. Então, eu acho que essa parte do fundraising é uma parte que desgasta muito, né? Pô, tu fala com 50 caras para engajar 3 e dos 3, um manda um term sheet. E aí vem para a negociação do term sheet, do contrato. Nunca é fácil, né? Tem muita cláusula, muita coisa que para empreendedor, pô, de primeira viagem, cara, é um monte de novidade, né? Não adianta, tem que falar, não adianta colocar no chat GPT, tem que ler, tem que ler, tem que pegar um advogado bom, tem que brigar, tem que discutir, e ao mesmo tempo tu tá precisando do dinheiro, dependendo do teu momento, né? Ou para escalar ou até mesmo para sobreviver. Então, às vezes, fala, porra, essa cláusula aqui, não, talvez eu não brigue tanto, porque, cara, se atrasar mais um mês, talvez eu não tenha dinheiro para pagar a minha equipe, né? Então, acho que essa parte do fundraising, eu acho que é sempre um desafio, assim, achar o parceiro certo. E o dilema, né? Pô, se eu tivesse aqui, talvez eu poderia estar maior, iria facilitar o fundraising, ou não, preciso do fundraising. Mas eu acho que uma coisa que tu falou para mim também é que, assim, não adianta querer colocar a culpa num e no outro. Tem que conseguir fazer tudo ao mesmo tempo. Tu escolheu estar nessa jornada, né? E vai trabalhar no final de semana. Eu já falei com alguns caras, pô, tô querendo fazer fundraising e tal, pô, avalia aí, vê o que tu acha. Pô, mas por que você não cresceu nos últimos 3 anos? Porque eu tô fazendo fundraising, eu não tive tempo para estar ajudando o time comercial, ou eu sou o único comercial. Eu falo, cara, tá ferrado então, né? Das 8 às 8 você trabalha na empresa e das 8 às 8 você trabalha fazendo fundraising, né? Preparando número, mandando documento, fazendo follow-up, porque eu vejo que os fundos não vão aceitar como desculpa ver teu crescimento cair porque você tá gastando tempo fazendo fundraising, sabe? É algo que eu acho que desanima bastante. Então, o cara nessa fase de fundraising tem que se desdobrar, tem que virar 2 e aí, claro, ter bons sócios que ajudem, né? Bons parceiros, time bom, para não deixar a peteca cair, que não esteja tudo concentrado no empreendedor, né? E no fundador. A construção de um relacionamento, né? Com o fundo. Acho que é o que tu falou, né? Não adianta esperar que, vou fazer a coisa que nem a gente vê em série de startup, que o cara fez uma apresentação e saiu com um cheque no bolso, não acontece, né? Acho que só o Zuckerberg, né? O resto teve que batalhar muito, né? Acho que é raro ter uma empresa onde os fundos procuram e falam, nossa, isso é maravilhoso, eu quero investir em você. Normalmente eu imagino, eu não tenho os números, mas eu diria que é 99% ao contrário. Óbvio que os fundos eles estão sempre olhando, né? As empresas que estão se destacando, que estão indo para eventos na área de inovação, ganhando prêmio, passando numa Endeavor, por exemplo. Quando você passa por uma Endeavor, o Scale Up, que é um programa super legal da Endeavor, cria uma baita visibilidade para os fundos, porque eles sabem que a Endeavor tem um critério de seleção muito bom. Eu diria tão bom quanto dos fundos. A análise da Endeavor é a mesma como se fosse fazer um fundraising. Tu vai fazer pitch, tu vai mandar o teu deck, tu vai mostrar como é que é a tua linha de crescimento, como é que é a tua receita, como é que é a tua margem, como é que é o teu churn. Tu acha assim, mas no final vocês são o meu investidor? Não, falou, não, é só para você entrar no Endeavor, a gente quer conhecer tudo da sua empresa para saber se a gente deve ou não deixar você entrar. E aí no momento que você passa, os fundos falam, a Endeavor já fez esse crivo, né, no nível deles, que é muito bom na minha visão. Quero conhecer o que esses caras estão fazendo, né? E aí eles veem se está dentro da tua tese, né? Da tese de ou segmento ou tecnologia e qual que é o teu tamanho, né? Porque tem muito fundo e tem fundos que tu chegar lá e falar, cara, eu tô faturando 500 mil de MRR. O cara, obrigado, eu só a partir de 1 milhão. Tem fundo que você chega com, eu tô faturando 20 milhões por ano. Ele fala, eu invisto até 15, né? Então entender cada fundo, qual o tamanho de cheque, qual o tamanho de empresa que eles costumam entrar, salva bastante tempo. Quando tu foi ali para Endeavor, como é que foi o teu preparo? Cara, pra gente foi uma baita experiência, assim,
Eu já conheci o programa, a Nelway era uma empresa Endeavor, o meu pai era um empreendedor. Teu pai falou, quando ele veio aqui, ele comentou que ele se preparou durante 52 dias, ensaiando, indo pra frente do espelho. É que o meu pai, na época da Nelway, ele foi empreendedor Endeavor. É muito mais complexo do que você passar. Eu passei num programa de aceleração da Endeavor, então era a turma mais mirim ali, empresas menores, ele já entra como empreendedor Endeavor, tem que fazer pitch fora do país, a banca de avaliação é muito mais complexa. O meu era mais série B, vamos dizer assim, não falando, mas é um processo mais leve do que você virar um empreendedor Endeavor, né? Então, óbvio que teve pitch, apresentei para uma série de pessoas, avaliaram números, e aí no final a gente passou no programa, e aí vai muito do empreendedor aproveitar tudo que a Endeavor tem para oferecer, né? Entendi. Na tua visão, quando que o negócio vira negócio de verdade? Quando que a empresa vira um negócio? Primeira nota fiscal, primeira rodada, primeiro cliente, primeiro bug, como que funciona? Cara, eu acho que é quando tu tá de um tamanho que fica... Acho que toda empresa pode quebrar, né? Mas eu acho que é quando tu fica de um tamanho que fica mais difícil quebrar, né? Assim, sabe quando tu tá lá, pô, eu tô faturando 50 mil por mês e 45 é com cliente. Ah, tu tem que estar com medo, porque se o cliente cancelar, ferrou, né? E a hora que tu consegue pulverizar a tua receita, quando tu tá com tamanho de receita, com margem boa, que mesmo queimando caixa, você fala, pô, eu tô faturando aqui 2 milhões por mês, tô queimando 200 mil por mês de caixa. Cara, 2 apertadas ali, eu corto esses 200 mil e começo a dar lucro, não preciso depender. Então, assim, eu acho que vira empresa não quando levanta dinheiro. Eu acho que quando levanta dinheiro que eu falo, cara, aí ferrou. Agora tu vai ter que acelerar ainda mais, não é? Eu já vi casos que o cara... fiz um fundraising, aí pega aqueles escritórios lindos, né? Ping-pong, shopping. Ping-pong, shop, sala pro CEO. Tem cara que contrata até secretária. Fala, putz, ferrou, cara. É ao contrário, agora que tu tem que... Esse dinheiro não é mais teu, agora esse dinheiro é dos teus investidores que tu precisa retornar muito mais para eles, né? Provavelmente no teu contrato pode ter até liquidation preference que, cara, de X vezes, de X correção... Eles pegam 2 vezes já e tu vai sair praticamente sem nada. Exatamente. Então agora que tu tem que acelerar muito, assim. Mas eu acho que respondendo a tua pergunta é quando, pô, tu tem confiança que fala, cara, o negócio tá bem administrado aqui, eu brinco, tu começa a dormir um pouco melhor, assim, né? Ou tá gerando caixa, ou tu levantou dinheiro que te dá um conforto, mas tu vê que a empresa tá crescendo com consistência, você tá trazendo lá, pô, todo mês eu consigo trazer 250 mil de new MRR, meu churn tá baixíssimo, pô, minha equipe tá boa, cara, tu fala, porra. Tô conseguindo prever muito mais, né, os próximos meses, né? Consigo prever o que vai ser o mês que vem, consigo ter previsibilidade, né? Exatamente. Eu acho que aí é a hora que tu fala, pô, eu tô com um businessinho legal e crescendo bem, meio controlado, vamos dizer assim. E aí vem novos desafios, né? Tem que achar novas cenouras, né? Ou uma cenoura na frente ou uma atrás ali para estar crescendo. Tem sempre uma na frente e uma atrás, né? E aí eu acho que trazer pessoas boas facilita muito esse desafio, explorar novos segmentos, novas verticais, novos produtos. Eu acho que empresa de tecnologia como a nossa, a gente tem que estar sempre tentando trazer algo novo para estar sempre encantando o cliente, né? Pô, a Freedom tem um produto, pô, matador. Cara, daqui a 2 anos o cliente vai te olhar e falar, pô, Lucas, é o mesmo produto, não tem nenhum módulo novo. Pô, eu te via como uma empresa inovadora, agora tu é mais um, né? Pô, então eu tenho que vender para esse cliente, reter esse cliente e lançar novas coisas para conseguir vender mais e trazer mais valor agregado para ele, né? Então, acho que empresa de tecnologia tem uns desafios bem únicos. E né? muita pesquisa, né? Acho que tu tá vendo ali. Eu sempre gosto de falar ali que, para mim, o melhor desenvolvedor de produto é o próprio cliente, né? Então, eu sou da sua tese também, cara. Já conversei aprendi com um empresário que foi fundador da GetNet. Ele, um tempo atrás, falou assim para mim, né? Poxa, na época ali que a gente tava com o Duopólio, VisaNet e Mastercard, o que fez a gente era que, assim, eu ia no cliente, escutava o que o cliente estava fazendo e eu tinha velocidade para conseguir entregar. Então, brigava com os grandes ali, foi o que eu fiz. E aí, hoje, eu acho que é exatamente isso que tu tá falando, que não é mais o grande e o pequeno, é o ágil, é o veloz. É assim, o que se adapta. A gente ali na Freedom, esse ano, a gente passou por toda uma reestruturação no produto, porque um produto que era inovador ano passado, hoje a gente já teve que estar pensando em novas funções, e agora é conversando, estando muito antenado no cenário externo, no que está vindo, mas principalmente
eu acho que visitando o cliente, entendendo qual é a sugestão. E aí acho que uma coisa que vocês fazem ali, né? Pô, fiz isso aqui, tô pensando no setor, verticalizo, né? Exatamente, cara. E eu vejo assim, principalmente aí a Freedom que trabalha com IA, a gente está vendo a evolução dessas tecnologias, é algo surreal, assim, né? De cair o queixo. Tá sempre conversando com o cliente para resolver a dor. Né? Entender o impacto que tu tem para resolver a dor. Não é mostrar tecnologia, pô, olha só, você faz aqui, né, sei lá, qualquer pergunta pro meu chat GPT aqui, pro meu agente. Tá, mas que problema que eu resolvo? Eu vou substituir pessoas, eu vou melhorar processo, eu vou identificar fraude, como é o nosso caso, eu vou localizar bens perdidos, assim, que dor eu estou resolvendo para você conseguir realmente mostrar esse valor agregado para o cliente. Eu acho que esse é um dos principais desafios e eu sou da mesma teoria, cara. Senta com o cliente, entende a dor. Óbvio que não vai fazer módulos só para funcionar naquele cliente, então tem que ter cabeça de produto para pensar, pô, se isso funciona nesse segmento aqui de seguradora, pô, eu vou fazer um produto que se vier outra seguradora não seja altamente customizável para essa, para que eu ganhar escala, eu não virar uma software house. Mas, cara, se funciona para essa seguradora que é a maior do mercado, a segunda maior do mercado já me falou que quer, cara, vai vender para todas. A dor é muito parecida, né? Fechou o maior, fechou o setor, né? Todo mundo quer seguir o líder ali. O líder acaba tendo essa vantagem quando fecha ele. E deixa eu te perguntar, como é que tu vê, assim, cara, Big Data nos próximos anos? Vai ser o quê? Focado em carros ou vou fazer o Cell Big Data, saúde Big Data? Vou tentar olhar para outras áreas de fraudes? Como que isso passa na tua cabeça? Cara, até pelo nome eu não posso fazer mais nenhum setor, né? Acho que a gente foi muito criativo na solução e muito ruim no nome. Eu sempre fui o cara que eu acredito que empresa B2B, cara, pouco importa o nome. Importa a solução. Importa a solução. Tem cada empresa com nome ruim aí, que é as líderes de segmento gigante. Mas eu acho que o nosso posicionamento, a gente quer ser o maior birô de informações de veículos do Brasil. Então a gente quer trabalhar com veículo. Veículo é carro, moto, caminhão, tudo que... Ônibus, tudo que tem um motor, 4 rodas, e roda, né? Nem 4, né? Moto também. A gente quer ser o líder desse segmento com informações que resolvam grandes dores, né? Então a gente quer estar em todo veículo que vai ser vendido no Brasil, a gente quer que consuma os dados da Car Big Data, todo veículo financiado, todo veículo segurado, todo veículo locado. Todo mundo que tem um veículo que vai comprar ou vender a loja vai passar pela Car Big Data para conhecer a história desse veículo e inibir fraude e ter uma experiência melhor do cliente lá na ponta, né? E na Car Big Data, qual foi a contratação mais certeira que tu fez? Pensa, não vamos falar o nome para não se comprometer, mas vamos pensar no setor e acho que pode trazer, talvez naquele momento, né? Como que tu pensou? Cara, foram várias. Eu acho que todo o time ali que hoje eu tenho ali de liderança que está comigo no dia a dia, acho que assim, a gente acertou muito bem, porque senão já teria trocado, vamos dizer assim, né? Eu acho que aquele dilema, né? Hire slow, fire fast, né? Então, acho que a gente acertou muito bem, desde o Alan, eu já tinha trabalhado com ele em na Nelway, o cara que eu já tinha histórico. O PC, que é o cara de parcerias, eu já tinha trabalhado com ele na época que ele era da CETIP. O Fernando, que é o nosso cara de produtos, eu já tinha trabalhado com ele na Nelway. Então, aqui, 3 caras que eu já tinha trabalhado. O Vitor, que é o nosso diretor de vendas, eu fiz um processo de recrutamento gigante. Eu demorei uns 4 meses para contratar o meu diretor de vendas. Eu fiz ele fazer prova, eu fiz ele fazer apresentação, eu fiz ele mudar a apresentação, eu fiz ele escrever por que ele queria trabalhar na Car Big Data. Assim, eu acho que ele... No final, eu tinha muita certeza que ele era o cara certo, porque eu tinha criado uma relação muito próxima com ele. O Lucas, que é o nosso head de CS... eu tinha trabalhado com a esposa dele, então eu já conhecia ele. E aí o Vitor trouxe a Pamela de RH, o Fernando trouxe o Franco de CFO. Então, assim, meio que no final, a gente foi montando um time que eu acho que todas as pessoas hoje, graças a Deus, a gente tem acertado bastante nesse time que faz o reporte direto para mim. Acredito muito em indicações de pessoas que você tem essa rede de confiança. Que, pô, o cara já entra engajado, ele já pergunta pro amigo, fala, pô, como é que é trabalhar com o Lucas, como é que é trabalhar aí, pô, é do caramba, a gente tá fazendo isso, então o cara já vem muito mais comprado, assim. Então eu não consigo chamar, puta, esse cara, essa contratação foi o game changer, acho que foi algo que a gente foi construindo
a quatro mãos com todo o time de liderança. Pô, mas o legal é que vem gente com histórico contigo, né? Eu aprendi assim, né? Que o papel do fundador ou do CEO, o papel central é ver quem que ele vai botar para dentro da Kombi, né? E a Kombi é aquilo ali, pô, fiz aqui Cara Big Data. Encerrei Cara Big Data, vou pensar num próximo projeto. Quem que vai vir comigo na Kombi, né? Então tu tá sempre construindo ali que, pô, é indispensável esse cara dentro da Kombi, mesmo eu mudando de desafios, né? Então legal, porque você trouxe uma equipe que já conhecia o histórico da Neo, com certeza eles já sabem o teu jeito de trabalhar, o que tu espera e ajuda também a passar para as novas pessoas que estão entrando contigo nesse desafio. Mas é engraçado, porque todas essas pessoas que eu falei que eu já tinha trabalhado ou tinha algum tipo de relacionamento, eu sempre sonhei em trazer. Só que às vezes nunca foi o momento, né? Então, por exemplo, o Fernando tá com a gente aí há quase 1 ano. Só que eu não conseguia trazer ele há 2 anos atrás. Ele era muito grande para a cadeira de um cara de produtos, onde a gente ainda tinha 5 clientes, né? O nosso time de tecnologia tinha 6 pessoas. Não cabia um cara com tanta expertise para desenvolver produtos se o time de tecnologia tinha 5 pessoas. Então, em 1 mês ele ia fazer especificação para 1 ano de trabalho para os caras. Ele ia se desmotivar? Se desmotivar. Não ia ter serviço. Então, às vezes, tipo, ter o timing certo de trazer essas pessoas que, apesar de já conhecer, serem mais sênior, ser tudo, eu acho que se tu pegar e montar no D0 um timaço, né, como eu acho que a gente tem hoje, as pessoas não vão ter o que fazer, né? Então, ter o timing de saber contratar essas pessoas, o timing delas, né? Não, tô em outra empresa, tô feliz da vida. Pô, já trabalhamos junto, eu adoro trabalhar contigo, mas, cara, hoje eu ganho tanto, né? Eu tenho bônus de tanto. Como é que é aí? Fala, puta, eu não consigo pagar tanto. Isso é mais do que eu ganho como CEO. Fala, pô, então vai ser difícil. Então, à medida que tu vai crescendo, tu vai tendo mais punch para trazer essas pessoas, tanto financeiramente, como desafios qualificados para elas não chegar lá e falar, pô, não tem o que vender aqui, né, Lucas? O produto ainda é um MVP, não ganha escala. E acho que ao mesmo tempo também tem outros momentos onde você tem que trazer profissionais que são um pouco maiores. A equipe atual, agora eu tô vendo que eu vou ir para um outro desafio, pode ser regional, pode ser de tamanho, e eu vou ter que trazer, que daí eu gosto de dizer assim, né, eu tô contratando inteligência de outras empresas que já fizeram isso. Uma vez, na minha antiga experiência ali na Weekend, quando a gente estava com um grande objetivo de sair de um número X para 5X, 10X, eu lembro que eu conversei com o Dr. Jorge Gerdau e ele perguntou assim, pô, menino, tua equipe atual já viveu esse número aqui alguma vez na vida? Deu não. Daí ele falou, pois é. Então tem que contratar a equipe que já viveu esse número, entende? Para te ajudar a construir. Né? Então acho que é um equilíbrio assim do cara tá fazendo também, né? É muito perfil. Tem caras que vão trazer a empresa do PowerPoint até um tamanho, mas do ponto B para o ponto C, né? Não é o perfil do cara, ele não vai conseguir. Ele às vezes é muito centralizador, às vezes ele não consegue criar processo, às vezes ele não consegue gerir time. Então é bem desafiador essa fase desse crescimento, e quando cresce muito rápido, nem sempre tudo é perfeito. Agora a gente está chegando no fim, mas conta um pouco assim, como que é o Pedro fora da Cara Big Data, assim, o que tu usa, assim, pô, a gente acabou de ouvir aqui uma história de crescimento, de desafio, de muita responsabilidade, né? Eu acho que não só com as pessoas da tua empresa, mas com investidores. O que tu faz assim de sexta, segunda-feira ali quando tá em Floripa? O que gosta de fazer? Além de tomar cerveja. De tomar cerveja. Não, cara, eu sou um cara bem tranquilo no final de semana. Sou casado, tô com um filho pequeno. Surfa? Surfista de final de semana, o dia que não tem vento, onda pequena e sol, né? Então, e água quente. Água quente, exatamente. Então hoje eu não me considero mais um surfista. Eu tenho 3 pranchas que ficam lá deitadas no meu escritório que já estão fazendo aniversário. Hoje eu jogo tênis. Há mais ou menos uns 6, 8 meses eu comecei a jogar tênis. Então, normalmente fico com a família. Como eu estava comentando, meu filho, o Pedrinho, fez 3 anos agora. Na verdade, ele faz amanhã 3 anos. Então, fica muito com a família, com a esposa, com os amigos, sem muito nada demais.
sempre pensando bastante na Big Data. Concentração na empresa. Muito, cara. Eu falo com a minha esposa, normalmente sábado de manhã eu acordo, eu vou para o escritório porque eu preciso despachar o que aconteceu na semana, porque tem dias aqui que eu faço 14 reuniões por dia, então eu não consigo sentar à noite ainda e fazer 14 e-mails de follow-up, fora os problemas, os desafios do dia a dia. Então, que vai trazer para a próxima semana. Vai trazer para a próxima semana. Então, normalmente, eu sábado, domingo, eu preciso passar ali umas 3, 4 horas dando uma limpada na caixa de e-mail, preparando a semana para não começar a semana já todo bagunçado, deixando as coisas passar. Então volta ali o das 8 às 8, das 8 às 8. Exatamente. Esse é um dos desafios aí que, como empreendedor, a gente tem, né? Pedro, muito obrigado. Fiquei muito feliz, aprendi demais com a tua história. Acho que é incrível o que vocês estão fazendo. Entenderam uma dor, fizeram pesquisa. É sempre muito rico estar falando contigo, tanto aqui no podcast, quanto ali tomando uma cerveja, fazendo um churrasco. Mas queria te agradecer e parabenizar ali. Torço para... Vai dar tudo certo assim, porque tu é um cara que realmente corre atrás. Valeu, Lucas. Eu que agradeço pelo convite. Sucesso aí para Freedom e o que precisar, conta comigo. Galera, para quem assistiu até aqui, então esse foi o nosso episódio com Pedro de Paula, CEO e fundador da Big Data. E para você que gostou, não deixe de curtir, comentar, dê sugestões de novos entrevistados, novas empresas que você quer ver aqui no nosso podcast. Pautas, sugestões, o que você quer ouvir de tecnologia e carreira. E se você quer saber mais sobre a Freedom AI, os nossos produtos e todo o universo de novidade, tanto de inteligência artificial quanto de Big Data, acesse freedomai.com.br.